pessoal, aí ó, 11º dia nessa caminhada. Às vezes nessas férias aí é um pouquinho mais desafiador, mas eu sei que você consegue, eu sei que Deus espera que você faça isso e que você possa se envolver com a palavra todos os dias. Nossa meta é Bíblia lida em um ano, para que você possa perceber a transformação na sua vida. Eu sou o pastor Christopher, estamos aqui no canal para esse desafio. Então venha, bora comigo, ler a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí. Mais um dia sendo desafiados para ler a Bíblia. Eu convido você a estar junto conosco aí nesse dia de número 11, 11º dia. Se você está lendo começou no meio do ano, a qualquer momento você pode começar. O importante é que você faça esse ciclo de um ano, para que você perceba a palavra sendo depositada no seu coração. E você veja as mudanças na sua vida. Amém? Então vamos lá. Gênesis 24, 52 a 26, 16. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou ao Senhor. Em seguida, entregou a Rebeca joias de prata, ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos aos irmãos e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo de manhã, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: envie-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: queremos que Rebeca fique conosco, pelo menos 10 dias, depois ela poderá partir. O servo, porém, disse: não me detenha, o Senhor me deu sucesso em minha missão, agora envie-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e perguntaram: você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: sim, estou. Com isso, eles se despediram da Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão, os seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que não se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca e sua serva montaram no camelo e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaac, que morava em Neguebe, havia regressado de Beer-lahai-roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que os camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é o meu senhor. Rebeca cobriu o rosto com o véu. É o meu senhor. Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolo depois que sua mãe morreu. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurritas, Eletuzitas e Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo que possuía a seu filho Isaque antes de morrer, porém deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-as para as terras do leste.
Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Macpelá, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Beer-lahai-roi, no Negueb. Esse é o relato da família de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. São esses os descendentes de Ismael por nome e clã. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar. Adbel, Misbão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedamá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada um com o nome de seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos e deu o último suspiro e morreu reunindo-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Havilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Esse é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca engravidou de gêmeos. Os dois bebês lutaram um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Quando chegará a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro ao nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava a Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos do filho mais velho ao seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abrão, seu pai. Farei que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles toda a terra.
por meio de sua descendência, toda a nação da terra será abençoada. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei. Meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Pelo jeito, isso era normal naquela época. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que ela é sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado a sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar nesse homem e sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos e ovelhas e bois, tantos servos, e os filisteus o invejavam. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Aí, ó. E agora Mateus 8, 18, 34. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outros discípulos disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento, o mar. Houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quando Jesus chegou do outro lado do mar, a região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância, deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: você vai nos expulsar? Mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram para que ele fosse embora da região. Salmo 10, 1, 15. Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempo de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre,
que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo, seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo o aguarda e despreza a todos os seus inimigos? Pensa, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldição, mentiras e ameaças. Em suas línguas há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Está sempre à procura das vítimas, indefesas. Como o leão é espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que eu faço. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos, porque o perverso continua a desprezar a Deus. Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o, castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas os órfãos. Quebra o braço dessa gente má e perversa. Pedes conta de sua maldade até nada mais restar. E Provérbios 3, 7 a 5. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Então o Senhor terá saúde então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Dia 11 terminado. Estamos avançando cada dia mais. Que bom que você está aí. Assine o canal, ative o sininho. Fique pronto para o próximo dia, com uma expectativa maravilhosa daquilo que Deus quer falar com você através de sua palavra. Deus abençoe. Um ótimo dia.